O tema deste programa é Aprenda do passado e viva para o futuro. Baseia-se em Isaías 30, 21, que foi escrito cerca de 700 anos antes de Cristo. Mas como as palavras de Isaías 30, 21 se aplicam hoje ao povo de Jeová? O texto diz: E caso vocês se desviem para a direita ou para a esquerda, seus ouvidos ouvirão atrás de vocês uma palavra dizendo: Este é o caminho, andem nele. Esse texto diz que a palavra de Jeová vem de trás, guiando seu povo no caminho certo. Quando buscamos a orientação na palavra de Deus, estamos lendo palavras escritas há milhares de anos, vindas de trás, por assim dizer, vindas do passado. Isso combina com o que o apóstolo Paulo disse em Romanos 15, 4. Todas as coisas escritas anteriormente foram escritas para a nossa instrução. Podemos aprender muitas coisas quando olhamos para trás e refletimos nas atitudes, conduta e fé de personagens da Bíblia. As escolhas que eles fizeram podem nos ajudar a tomar decisões sábias e a evitar erros. Alguns dizem que é errando que se aprende. E, infelizmente, isso é o que acontece com algumas pessoas. Mas muito melhor do que errar é aprender de exemplos do passado. Vejam o caso de Adão e Eva. O que eles fizeram nos ensina a importância de obedecer a Jeová. Por centenas de anos, ao olharem para trás, eles se lembravam da vida perfeita que haviam tido no Jardim do Éden. E dá para imaginar a tristeza e amargura que sentiam ao ver seus corpos e mentes envelhecendo. As conversas entre eles não deviam ser nada agradáveis. Quando olhavam para trás, sabiam que o que tinham perdido era irrecuperável. Afinal, eles tinham sido criados perfeitos e desobedeceram a Deus deliberadamente. Noé nasceu mais de 120 anos depois da morte de Adão. Ele tinha ouvido falar da desobediência de Adão e das suas consequências. Noé olhou para trás e aprendeu desse exemplo. Ele obedeceu a Deus e focou sua atenção no futuro, no dilúvio global que Jeová disse que traria. Noé também se manteve ocupado construindo a arca e pregando às pessoas dos seus dias. Seus 3 filhos o ajudaram nessa tarefa. Mas não é admirável que as noras também tenham apoiado seus maridos e o servo de Deus, Noé? A Bíblia não fala nada sobre a família delas, mas sabemos que nenhum de seus parentes foi salvo. Com certeza, a fé dessas mulheres era muito forte. As noras de Noé também são excelentes exemplos para nós. Alguns séculos depois do dilúvio, Abraão e Sara saíram da cidade de Ur sem saber exatamente para onde iriam, mas confiantes de que Jeová os orientaria. Eles mantiveram seus olhos fixos no futuro, nas promessas de Deus. O apóstolo Paulo disse em Hebreus 11:15 que Abraão e Sara não ficaram pensando nas coisas que deixaram para trás. Que excelente lição para nós. Hebreus capítulo 11, versículo 15, diz: Contudo, se eles continuassem se lembrando do lugar de onde tinham saído, teriam tido a oportunidade de voltar. Assim como Abraão e Sara, nós queremos nos focar não nas coisas deixadas para trás, mas em servir a Jeová e nas suas promessas futuras. Ló viveu na época de Abraão e podemos aprender lições muito importantes sobre o que aconteceu com a mulher dele. Gênesis 19, 12 e 13 diz que Sodoma seria destruída e que Ló e sua família deveriam fugir imediatamente da cidade.
O versículo 17 diz que os anjos levaram Ló e a família para os arredores de Sodoma. E um deles disse: fuja por sua vida, não olhe para trás e não pare em nenhuma parte do distrito. Fuja para a região montanhosa para que você não seja eliminado. Já fora de Sodoma, a esposa de Ló desobedeceu a Deus e olhou para trás. Por que ela fez isso? Bem, não há nenhuma indicação na Bíblia de que ela aprovava a imoralidade de Sodoma. Será que foi seu apego à casa e aos bens materiais? Esse sentimento foi mais forte do que seu amor a Deus? Qualquer que tenha sido a razão, o que Jesus disse em Lucas 17, 31 e 32, mostra a importância da obediência e do senso de urgência. Lucas capítulo 17, versículo 31. Naquele dia, quem estiver no terraço, mas cujas coisas estiverem na casa, não desça para apanhá-las. E do mesmo modo, quem estiver no campo, não deve voltar para as coisas deixadas atrás. Vejam como Jesus relacionou urgência com obediência no versículo 32. Lembrem-se da mulher de Ló. Gênesis 19, 26 conta que a esposa de Ló desobedeceu a Deus, olhou para trás e se transformou numa coluna de sal. Vejam o que a Sentinela de 15 de abril de 1990, página 19, disse. Daí, Ló e suas filhas enfrentaram um teste adicional de lealdade. Era o apego de Ló à sua falecida esposa, ou o apego das filhas à sua falecida mãe, mais forte do que seu amor a Jeová, que trouxera essa calamidade? Continuariam a obedecer a Deus, mesmo que alguém muito íntimo deles se mostrasse desleal a Ele? Com plena confiança em Jeová, eles não olharam para trás. Não tem aí uma lição para nós? Moisés mantinha o foco em Jeová e nas suas bênçãos. Tudo do Egito ficou para trás. Como ele, nós também não devemos ficar sonhando com riquezas, bens materiais e fama. E o que dizer de Ur? O que podemos aprender de sua vida? Não estamos falando de Ben-Hur, o personagem do filme. Esse Ur viveu no tempo de Moisés e Josué. Como muitos outros servos fiéis, ele apoiava a vontade de Deus. A Bíblia não fala muito sobre Ur, mas o pouco que sabemos mostra que ele estava sempre disposto a apoiar Moisés. Êxodo 17, 8 a 13, fala de um episódio que aconteceu logo depois que os israelitas saíram do Egito. Êxodo capítulo 17, versículos 8 a 13, diz: E os amalequitas vieram lutar contra Israel em Refidim. Em vista disso, Moisés disse a Josué: Escolha alguns dos nossos homens e vá lutar contra os amalequitas. Amanhã ficarei no cume do monte com o bastão do verdadeiro Deus na mão. Então Josué lutou contra os amalequitas, assim como Moisés lhe havia ordenado. E Moisés, Arão e Ur subiram ao cume do monte. Enquanto Moisés mantinha as mãos erguidas, os israelitas venciam. Mas assim que abaixava as mãos, os amalequitas venciam. Quando as mãos de Moisés ficaram pesadas, pegaram uma pedra e a puseram debaixo dele, e ele se sentou nela. Então Arão e Ur seguraram as mãos dele, um de cada lado, de modo que suas mãos se mantiveram firmes até o pôr do sol. Assim Josué derrotou Amaleque e seu povo com a espada. O que Ur fez, aparentemente, não foi algo tão extraordinário. Muitos outros homens em Israel poderiam ter segurado as mãos de Moisés. Mas qual a lição desse exemplo?
Hoje, muitos irmãos e irmãs realizam serviços essenciais por causa do reino, mas não têm nenhum destaque. Trabalham longe dos holofotes, por assim dizer. Eles não são conhecidos pela maioria de nós. Mas Jeová os conhece e valoriza o que fazem. Hebreus 6:10 nos dá essa garantia. Hebreus 6:10. Pois Deus não é injusto para se esquecer da sua obra e do amor que vocês mostraram ao nome dele, por servirem os santos e continuarem a servi-los. Muitas vezes, nós humanos nos esquecemos do bem que outros fazem, mas Jeová nunca se esquece das boas coisas que seus servos fiéis fazem. E agora vamos falar de um homem que fez muitas coisas erradas contra Deus e cometeu crimes horríveis, o rei Manassés. Ficamos surpresos quando lemos na Bíblia que ele se arrependeu. Mas o mais surpreendente é que Jeová acreditou no seu arrependimento e mostrou misericórdia. Que bom que Jeová deixou registrada essa história na sua palavra. O exemplo de Manassés ilustra a imensa misericórdia de Jeová para com todos os que se arrependem de verdade e endireitam os caminhos dos seus pés. O arrependimento de Manassés, com certeza, foi verdadeiro, porque ninguém consegue enganar a Jeová. O que aconteceu com esse rei deveria motivar aqueles que se consideram indignos da misericórdia de Jeová e acham que seus pecados são imperdoáveis. Que presente é a brochura Volte para Jeová! Ela é um convite amoroso para se tomar os passos necessários para se achegar a Deus e permanecer no seu amor. Jesus é o meio de nos achegar ao Pai. Ele mesmo disse isso em João 14:6. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ele quer nos ensinar. O drama tem a plena certeza de que Deus o fez Senhor e Cristo dos congressos de 2015, nos ensinou muito sobre o amor de Jesus pelas pessoas e a afeição que ele tinha por seus discípulos. Como foi emocionante aquela cena de Jesus abraçando carinhosamente cada discípulo antes de voltar para o céu. Será que ele fez mesmo isso? Nós não sabemos. Mas é bem provável que sim, pois Jesus amava muito seus discípulos leais. Segundo o texto de João 21:25, Jesus fez muitas coisas que não foram registradas nas Escrituras. E ele também cumpriu sua promessa de que estaria com seus discípulos até o fim do sistema de coisas. Não temos evidência disso também nos nossos dias? O apóstolo Pedro é alguém com quem a maioria de nós se identifica. Depois da ressurreição de Jesus, Pedro se tornou um pregador zeloso e corajoso. Ele não ficou olhando para os erros do passado, se martirizando por ter negado a Jesus 3 vezes. Ele não desistiu quando Jesus o chamou de Satanás. Não ficou com pena de si mesmo, nem largou mão de tudo quando Paulo repreendeu na frente de outros. Pedro era um homem humilde que amava Jeová. A vida de Pedro é repleta de lições. Nunca parar, nunca desistir da corrida pela vida. Quando somos disciplinados, queremos imitar Pedro e fazer as necessárias mudanças. Confiamos plenamente que o sacrifício resgatador de Jesus tem o poder de nos purificar do pecado herdado e de nossos próprios erros. Não devemos permitir que sentimentos negativos nos desanimem e nos façam desistir. Com certeza, a vida de Pedro pode nos ensinar muitas coisas. O apóstolo João foi outro grande exemplo de fé e perseverança. Quando tinha quase 100 anos, com a ajuda do Espírito Santo, ele lembrou de coisas sobre a vida e o trabalho de Jesus que haviam acontecido 65 anos antes. Ele olhou para o passado
não apenas para lembrar o que havia aprendido, mas ele queria que as gerações futuras também aprendessem de Jesus. Por isso, escreveu o Evangelho de João. Mas ele também olhou para o futuro, com fé nas promessas de Jeová sobre a vinda de Jesus como o Rei do Reino, declarando o seguinte na conclusão do livro de Apocalipse: Amém. Venha, Senhor Jesus. Sim.